Olá, gente, vamos lá? De novo, outra aula de reposição. Dessa vez nós vamos falar sobre é, recursos humanos estratégico ou RH estratégico. Como a palavra já diz, né? Usar os recursos humanos de forma estratégica para atingir os objetivos da organização. O RH, muitas vezes, já há um tempo atrás, tinha um certo preconceito. Ele era tratado, e aí ainda em algumas empresas ainda é tratado como um departamento, um setor à parte da empresa, né? Um setor que não faz muita diferença para a empresa. Muitas empresas tratam o RH como um setor que contrata e que demite, que vê as horas extras, né? Os benefícios e tudo mais. Hoje é um comportamento totalmente equivocado de alguns gestores não incluir o RH no planejamento estratégico da empresa, no que a empresa quer para o futuro. Porque a empresa não colocar o RH focado ou introduzido num planejamento estratégico de 2, 3, 4 anos é um erro fatal para as empresas que querem sobreviver nesse mercado e que querem expandir, que querem ser empresas tops aonde elas atuam, seja qual ramo for. Eu parto do princípio que toda e qualquer empresa ou produto ele é feito por pessoas e é feito para pessoas. E aí precisa que as pessoas estejam dentro desse negócio. Há um tempo atrás o RH, como falei para vocês, ele era tido como um departamento que buscava somente, né, as melhores pessoas gastando menos para a empresa ter mais resultado. Então se preocupava só se aquela pessoa poderia fazer aquilo lá que a empresa tinha proposto e gastando menos. Esse era o grande mote do período industrial e pós-industrial, que as empresas elas trabalhavam em cima disso. Hoje em dia já se mudou muita coisa. Hoje já se fala de RH estratégico. E para começar o nosso assunto, o RH estratégico, ele começa a ser montado, a ser pensado a partir do momento do recrutamento. Mas como assim a partir do momento do recrutamento? Você recruta pessoas quando você decide que o RH é estratégico a partir de uma determinado parâmetro que a empresa quer para hoje e para o futuro daquele funcionário. O quanto aquele funcionário serve os objetivos da empresa naquele momento, digamos hoje, 2020, e como ele vai servir aquela empresa, essa determinada empresa, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, quando a empresa ela tem um objetivo de expansão. Como a empresa se enxerga hoje, como a empresa se enxerga amanhã. E como ela se enxerga hoje, se enxerga amanhã, ela precisa enxergar aquelas pessoas e contratar aquelas pessoas pensando no hoje, mas também projetando o amanhã. O RH estratégico quer pessoas que sejam resolvedoras de problemas, tenham características de trabalhar em equipe, tenham inteligência emocional, sejam resilientes, e entre outras e outras qualificações, qualidades e habilidades, digamos assim. E o RH estratégico, o primeiro passo dele é recrutar, olhando para as pessoas que de repente se encaixam nesse perfil do futuro da empresa, que possam dar retorno para a empresa, afinal de contas, a longo prazo, a médio prazo. Afinal de contas, contratar e demitir custa muito caro. Lá se vai tempo e se vai dinheiro. Então o que é que o RH estratégico precisa fazer? Ele precisa fazer o recrutamento, né, desses currículos, desses candidatos, pensando nas habilidades e competências dele hoje e no futuro.
como ele pode se encaixar por exemplo, na função que ele está sendo recrutado hoje, mas ele pode ser um cara treinado, um funcionário treinado, ou treinável, ou disponível para assumir outras funções daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Mas você pode achar assim, poxa, mas 2, 3 anos contratar alguém para pensar nele daqui a 2, 3 anos na empresa, por quê? As empresas que têm o seu planejamento estratégico a longo, médio prazo já sabem o que deve acontecer daqui a 2, 3 anos. Claro que não com exatidão, porque, por exemplo, vamos pensar que ninguém imaginava que nós íamos passar por uma pandemia, mas todo planejamento deve ser flexível. Mas no que depender da empresa, ela faz o seu planejamento estratégico para 2, 3 anos, 4 anos. E quando ela faz esse planejamento para 2, 3 anos, ela precisa encaixar pessoas que fazem parte que ela imagina que podem fazer parte desse time, né? E o RH estratégico ele começa no recrutamento. A seleção também, descobrir pessoas que têm as habilidades e competências dentro do recrutamento para que elas possam ter vida longa na empresa. E recrutamento e seleção e o desenvolvimento da empresa, né? Assumir o cargo, assumir a sua função, e o RH estratégico já começa a trabalhar naquele candidato, que não era mais candidato, que já passei funcionário, já passei um colaborador da empresa, trabalhar dentro dele as habilidades que possam levá-lo a se desenvolver e ajudar a desenvolver outras pessoas, outros colegas, para que a empresa possa estar apta a fazer um recrutamento interno e possa colocar essas pessoas, esses que eram candidatos hoje e colaboradores, dentro de uma situação a nível de ascendência, a nível de buscar outros, digamos assim, outros ares dentro da empresa. E aí a empresa ela começa a visualizar várias formas, o RH, de treinamento. Ela começa a buscar o entendimento de que esse funcionário ele tem esse potencial, e dentro desse potencial esse funcionário pode dar muito mais do que a empresa queria naquele momento do recrutamento da seleção. E o RH estratégico ele está lá hoje não só para fazer a área do departamento pessoal, que é importantíssimo para contratar e demitir ou treinar, mas o RH estratégico ele tem um papel fundamental de desenvolver as pessoas, de desenvolver os talentos das empresas, de desenvolver de estar dentro do planejamento da empresa e sugestionar ideias, sugestionar treinamentos durante o processo que a empresa vai passar de evolução. O RH estratégico verdadeiro é o RH estratégico que participa dessas atividades. E algumas empresas ainda não têm essa visão, tem essa visão sistêmica de colocar o RH estratégico, o RH como estratégia de crescimento, digamos assim, que depois ele vai passar a ser um RH estratégico dependendo da atividade que ele vai fazer, da autonomia que ele vai se dar, mas colocar o RH dentro do planejamento estratégico da empresa, dentro das reuniões de alinhamento. Então, quando as empresas sentam para planejar seu terceiro, daqui o seu próximo semestre, o próximo ano, os próximos 5 anos, ela precisa e deve, dentro das suas reuniões, trazer o RH para dentro, para que o RH possa, de forma geral, conhecer toda a empresa, todo o processo, seja ele comercial, seja ele logístico, conhecer tudo a fundo. E a partir daí sugestionar soluções, sugestionar mudanças, pensando nas pessoas que estão hoje na empresa, pensando nas pessoas que ainda podem entrar, e como ela já conhece todo o processo, ela vai, na hora do recrutamento e seleção, perder menos tempo com pessoas que de repente não estão encaixadas no perfil que a empresa pensa daqui para o próximo semestre, que a empresa pensa daqui para o próximo ano, para os próximos 5 anos. E aí serão elaboradas políticas e diretrizes e treinamentos e desenvolvimentos
para as empresas que vão entrar pensando no RH estratégico, ou RH como estratégia, tá bom? Então, o RH estratégico, sem querer teorizar muito, falar mesmo que na prática, é fazer essas atividades acontecerem de forma contento durante o processo organizacional, tá bom?